Faz muito tempo que Max não vai à pequena cidade onde nasceu e foi criado. A maior parte de sua vida foi passada aqui. O homem passou quase uma década e meia na capital. Era uma vez, ele literalmente fugiu para uma cidade grande e barulhenta, tentando se esconder da dor quase física, da decepção e da amargura. Foi difícil, porque tive que resolver imediatamente um grande número de problemas de moradia, trabalho e assim por diante. Foi necessário reconstruir minha vida. Todas essas preocupações me distraíram e me impediram de mergulhar na melancolia negra. Aos poucos tudo melhorou. Max voltou à vida. Agora ele tem um grande apartamento em Washington, um emprego bem remunerado e até mesmo seu próprio pequeno negócio, que gera cada vez mais lucros a cada ano. E o mais importante, Max tem uma nova família, sua amada e amorosa esposa Verônica e duas maravilhosas filhas gêmeas. Verônica é mais nova que Max. Talvez seja justamente por isso que com ela ele se sente um apoio e chefe de família. A jovem esposa não trabalha, cuida da casa e dos filhos, e Max é o ganha-pão e protetor. Um modelo ideal de célula social. Com Ellen não foi nada disso. Max ainda não entendia como se relacionar com a primeira esposa. No início, quando tudo aconteceu, ele amava e odiava ao mesmo tempo. Foi uma mistura explosiva de sentimentos e emoções. Agora o homem já se acalmou há muito tempo. Ele tem sua própria vida, seus próprios assuntos e problemas, mas ainda não conseguia se lembrar da ex-mulher com indiferença. O ressentimento, o desespero, a repulsa e até o ódio foram substituídos por um sentimento de culpa, principalmente diante dos filhos. Não vi os filhos de Max nenhuma única vez desde que ele saiu de Otradnoy à noite, vindo da única casa de estrada disponível. O homem então, mal contendo as lágrimas, lutou contra a vontade de bater e destruir tudo para dar vazão às suas emoções. Havia uma incerteza total pela frente e Max teria sucesso em algo em um novo lugar ou desapareceria na cidade grande, desapareceria da face da terra? Ele dificilmente se importou então. Ele não estava nesse estado. O principal é ficar longe de Ellen e de preferência nunca mais ouvir ou pensar nela. Dói muito. Os problemas surgiram inesperadamente para ele na vida comedida de Max. Embora sua esposa mais tarde tenha garantido que o havia avisado várias vezes e pedido atenção e cuidado. Bem, sim, houve algo assim, mas Max nem prestou atenção aos leves resmungos de sua esposa. Pareceu-lhe que era tudo por cansaço. Mesmo assim, ele mantém uma casa grande e consegue cuidar dos filhos. Claro que é cansativo. Ellen constantemente exigia algo de Max. E ele se vestia, na opinião dela, de maneira incorreta, e brincava de maneira inadequada, e se comportava de maneira incorreta com os filhos, e não ajudava muito na casa, e em geral transferia constantemente a solução dos problemas do cotidiano para ela, para sua outra metade. Max não levou a sério todas essas censuras. Todas as esposas repreendem os maridos, mesmo os melhores. E isso é normal. Então Ellen resmunga com ou sem razão. Max se considerava um homem de família ideal. Em primeiro lugar, a maior parte do orçamento recaiu sobre ele. Ele trabalhava muitas horas em sua fábrica, muitas vezes fazendo turnos extras. E tudo para que sua família não precise de nada. O homem acreditava sinceramente que isso bastava. Ellen, se quisesse, não poderia trabalhar de jeito nenhum, e não seriam luxuosos, mas também não morreriam de fome. O salário de Max seria suficiente para todos eles. Mas a princípio a esposa nem pensava em deixar a escola, onde trabalhava como professora de inglês. Max viu que ela gostava do seu trabalho, e não tinha nada contra Ellen, mesmo às custas do seu dia a dia, fazendo o que ela tanto amava. E uma certa quantia no orçamento familiar nunca será supérflua. E Max cuidou bastante das crianças. Mesmo quando criança, ele prometeu a si mesmo que não seria como seu próprio pai. A princípio ele não percebeu seu único filho e ficou absolutamente indiferente a ele. E então, quando Max foi para a escola e desapareceu completamente em algum lugar. Parece que ele transferiu um pouco de dinheiro para a mãe, mas ele próprio não apareceu na vida do filho.
É claro que a mãe não economizou nas expressões ao falar sobre o ex-marido. Max sabia desde cedo que seu pai era um canalha, um traidor e uma pessoa geralmente terrível. Por alguma razão, ouvir isso sempre foi doloroso e ofensivo. Por uma razão que ele desconhecia, Max queria proteger e justificar seu pai. Mas discutir com sua mãe não é uma coisa boa. Sim, e ela está certa. O pai deles realmente os abandonou e, mesmo assim, quando era um menino de 8 anos, Max fez uma promessa a si mesmo: nunca seria como o pai. E então, acontece que ele não fez melhor. Quando o ressentimento contra sua esposa diminuiu, o coração de Max começou a doer por Steven e Mary. Eles não tinham culpa de nada. A ideia de que seria necessário estabelecer comunicação com eles muitas vezes ocorria a Max. Mas os filhos provavelmente odeiam o pai, que os deixou há muitos anos. Eles nem vão querer falar com ele, provavelmente, e terão razão. Conheci Ellen Max na festa de aniversário de um amigo em comum. Foi uma festa divertida na Dacha e muitos jovens, música alta, risadas, danças, vinho escorrendo. Fritávamos carne e caminhávamos à noite pela margem do rio. Foi ótimo. Max notou Ellen quase imediatamente. Ela é tão modesta, quieta comparada às outras garotas e linda. Não a beleza que estava na moda naquela época, mas como se fosse uma espécie de pintura. Esses rostos podem ser encontrados em retratos renascentistas. Não que Max estivesse particularmente interessado em arte, mas a professora da faculdade era Ellen, apaixonada por sua matéria. Ela conseguiu interessar futuros soldadores tanto pela pintura quanto pela escultura. Afinal, Max entendeu alguma coisa. Então Ellen o surpreendeu desde o início. Olhos grandes, cabelos longos e levemente ondulados, corpo esguio. O mais importante é o visual. Ficou imediatamente claro para ele que ele era uma pessoa gentil e sensível. Ellen não flertava com Max ou outros rapazes como as outras garotas, mas às vezes o cara chamava sua atenção. Foi agradável e emocionante. Max entendeu que deveria se aproximar dela e iniciar uma conversa, mas não ousou. Ele não teve problemas com outras garotas. E ele brincava com eles com facilidade, podia até se dar ao luxo de abraçar cada um deles. Mas Ellen, ela é completamente diferente. Como abordar isso? De repente, quando Max iniciar uma conversa com Ellen, ela entenderá o quão estúpido e primitivo ele realmente é. E ainda assim o cara superou seu medo. Ele convidou Ellen para dançar lentamente quando a música apropriada começou a tocar. Bem, finalmente, ela sorriu para ele. Achei que você nunca iria se decidir. Todas essas palavras confundiram Max. Acontece que Ellen o observou durante toda aquela noite e entendeu tanto seu interesse quanto sua indecisão. É assim que é. Mas o mais importante, ela estava esperando que o cara finalmente lhe desse atenção. Eu queria isso. Isto significa apenas uma coisa. Ela também gostava de Max? Sim, eu gostei disso. E como? Depois daquela noite memorável, Ellen e Max começaram a namorar. A menina disse mais de uma vez que se sentia feliz e protegida ao lado dele. E assim foi. Max estava pronto para se mover pelo bem de sua amada montanha. O cara já tinha se formado na faculdade e trabalhava em uma fábrica. Uma parte significativa do salário passou a ser gasta em presentes para sua amada. Max escolheu as coisas para a garota com muito prazer e tentou adivinhar se Ellen gostaria desse ursinho de pelúcia ou se um lenço de seda brilhante combinaria com ela. Esse sentimento era novo para Max. Ele não sabia antes que a alegria de outra pessoa poderia fazer você tão feliz. Ellen ficou tão envergonhada quando recebeu outro presente. Ela ficou envergonhada por ela mesma não poder responder ao seu amado da mesma maneira. A menina ainda não trabalhava, formou-se na Universidade Pedagógica da Faculdade de Letras. E isso também aqueceu a alma de Max. Outras garotas, ao contrário, tentam enganar os rapazes para que lhes deem presentes. Max também tinha isso. E Ellen ficou envergonhada por eles estarem gastando dinheiro com ela.
Quando Ellen se formou na universidade, Max a pediu em casamento. A garota não pensou muito e concordou imediatamente, o que deixou o cara feliz. Os futuros cônjuges enfrentaram imediatamente muitas questões cotidianas, e a mais importante delas dizia respeito ao espaço vital. Ellen morava com os pais. Max com sua mãe. Ambos queriam começar a história da família em uma área separada, então decidiram alugar um apartamento. O jovem casal se casou e alugou um apartamento no centro da cidade. Desta casa era conveniente para ambos irem trabalhar e Max para a fábrica e Ellen para a escola. As brigas domésticas com que os pais de ambos os lados assustavam os jovens não existiam como tal. Ellen imediatamente assumiu a limpeza e a cozinha. Max era usado apenas para tarefas particularmente difíceis, pendurar cortinas, consertar uma torneira, aparafusar a porta de um armário, pregar uma prateleira. Não houve escândalos ou brigas sobre isso entre os jovens cônjuges. Aliás, às vezes Max ficava voluntariamente perto do fogão e mimava sua amada com uma deliciosa carne ou salada de legumes. Ele sabia cozinhar desde criança. Sua mãe o criou para ser totalmente capaz e cidadão, e não um covarde indefeso como seu pai. Em suma, tudo na jovem família era maravilhoso. Max não poderia estar mais feliz com sua felicidade. Poucos de seus amigos tiveram tanta sorte quanto ele e acabaram com esposas caprichosas e exigentes. Os rapazes às vezes reclamavam das esposas quando se encontravam com alguém depois do trabalho, e Max não tinha nada a dizer sobre sua Ellen nesses momentos. Só então, anos depois, Max começou a pensar no que estava acontecendo em sua vida. Ou talvez tenha sido ruim Ellen não ter expressado suas queixas e desejos a ele. Talvez mesmo assim sua insatisfação com o marido tenha começado a se acumular? Seria melhor se ela falasse diretamente sobre tudo imediatamente, em vez de ficar tão calada. Ela ficou em silêncio e então explodiu. Muito provavelmente, a esposa modesta e quieta tinha medo de ofender Max. Claro, algo não combinava com ela mesmo então, mas ela permaneceu em silêncio por delicadeza e dúvida. Sim, Ellen teve seus próprios traumas de infância. Daí a sua humildade e vontade de agradar a todos e a sua incapacidade de defender os seus interesses. Na aparência, a família da esposa de Max parecia próspera. Na verdade, o pai de Ellen bebia muito. Depois de ficar bêbado, ele insultou a esposa e a filha, fez ameaças e jogou coisas. Esse homem estragou bastante o psiquismo da própria filha, mas, claro, não admitia, acreditando que fazia de tudo pela família, trabalhava, ganhava um bom salário. Foi assim. Meu sogro trabalhava nas minas e ganhava um bom salário. Mas quanto trabalho custou a mãe de Ellen manter a aparência humana do marido? Ela garantiu que ele não bebesse antes do turno, ouvindo insultos imerecidos. Caso contrário, o marido perderia o emprego e a família, consequentemente, perderia a renda. Os tempos eram difíceis. A mãe não podia permitir que isso acontecesse, então ela teve que aguentar. Ellen ficou muito envergonhada com esse estado de coisas, por isso não confessou tudo a Max na hora, mas apenas na véspera do casamento. O cara viu o quanto essa franqueza custou para a noiva. Ellen acreditava sinceramente que, ao saber a verdade, Max seria capaz de deixá-la. Max depois da história, ele abraçou a menina com força e prometeu que a protegeria de todos os problemas e que ela não teria mais que sofrer. Isso não aconteceria na família deles. Todos ficarão felizes com isso. Tanto sua amada modéstia quanto a falta de pretensões, tudo isso, muito provavelmente, foi consequência do trauma psicológico de Ellen. Talvez para alguns esse comportamento parental tivesse passado sem deixar vestígios, mas Ellen era sensível e ansiosa por natureza. É por isso que ela se tornou tão quieta, submissa, insegura de suas próprias forças e desejos. Max, ao ouvir a história de sua amada, pensou pela primeira vez que a ausência do pai na vida de um filho poderia ser ainda melhor que sua presença. Portanto, ele pode até ter tido sorte de o pai negligente ter desaparecido ao pôr do sol e não incomodar a ex-mulher e o filho. Cerca de um ano após o casamento, Ellen disse a Max que estava esperando um filho. A felicidade do futuro pai não tinha limites.
Claro, é um pouco assustador e emocionante assumir a responsabilidade pela vida de uma pessoa real, seu próprio filho. Mas também foi ótimo, porque Mac sentiu como se asas tivessem crescido nas suas costas. Será que realmente seremos 3 em breve? Será que realmente vamos ter uma família de verdade agora? Max ainda não conseguia recuperar o juízo com as boas notícias. Ele abraçou Ellen ou caminhou pela sala emocionado. Eu também não posso acreditar, admitiu Ellen. Além disso, não sinto nenhuma alteração no meu corpo. É como se não houvesse nada. Mas o médico confirmou, o prazo já é de 2 meses. Então em breve nos tornaremos pais. A questão da moradia tornou-se novamente aguda para o casal. Ellen não queria levar o bebê para um apartamento alugado e Max concordou plenamente com ela nisso. Quando o cônjuge entra em licença maternidade, será difícil para ele conseguir uma hipoteca. Mais 2 dependentes ainda assim, a renda oficial de Max pode não ser suficiente para aprovar o negócio. Portanto, você precisa agir agora e com urgência, enquanto a gravidez de sua esposa ainda não é perceptível. E em geral não basta comprar um apartamento, é preciso também ter tempo para fazer reparos antes do nascimento do filho. E começou a busca por moradia. Max e Ellen viajaram por toda a cidade e examinaram provavelmente uma centena de apartamentos. Mas, curiosamente, eles não gostaram de nenhum deles. Ou a área não era adequada, ou as condições não eram satisfatórias, ou ambos os cônjuges não gostaram do ambiente do apartamento. Só que minha alma não estava nisso, só isso. E então, de repente, um dia Ellen se deparou com um anúncio de venda de uma casa no subúrbio. O casal não olhou nessa direção. Ambos pareciam estar na mente de Ellen para o apartamento. Mas esta é a minha casa. Seu proprietário partiu com urgência para outro país, portanto, doou a moradia por quase nada. O casal foi inspecionar a casa e ambos ficaram absolutamente encantados. Eles literalmente se apaixonaram por este aconchegante prédio de tijolos, cercado por um magnífico pomar de cerejeiras. Em geral, o casal decidiu por unanimidade que morariam apenas nesta casa maravilhosa. A hipoteca foi emitida rapidamente, tudo correu sem problemas. Sim, Max agora tinha que transferir a maior parte de seu salário para o banco todos os meses, e esperava-se que isso acontecesse por muitos anos. Mas valeu a pena. Ellen e Max começaram a arrumar seu ninho com entusiasmo, colaram novamente o papel de parede dos quartos, atualizaram parcialmente os móveis, pintaram alguma coisa, consertaram alguma coisa. Eram tarefas muito agradáveis. Max protegeu sua esposa grávida do trabalho da melhor maneira que pôde. Ele mesmo fez um ótimo trabalho com os reparos. Às vezes, porém, ele ligava para amigos pedindo ajuda. Mas Ellen realmente queria fazer algo sozinha em uma casa aconchegante e amada, e ela trabalhou com o melhor de sua capacidade. Quando o primeiro filho nasceu, tudo estava pronto. O berçário do meu filho parecia uma foto de revista de moda, papel de parede azul claro com carros, um berço branco. Havia também prateleiras elegantes e um armário espaçoso e confiável, fraldas confortáveis e uma mesa. É claro que os jovens pais não tinham recursos financeiros significativos naquela época e tudo era comprado ocasionalmente ou com descontos e promoções. Porém, o casal conseguiu, eles conseguiram. O quintal é grande. Poderíamos fazer um parquinho para as crianças. Ellen estava feliz. Como será conveniente passear aqui com as crianças? Apenas imagine. Bem, na primavera, quando as cerejas florescem neste jardim, provavelmente é simplesmente mágico. Também há uma garagem aqui. Max estava feliz. Ainda estou pensando em comprar um carro no futuro. Os quartos são espaçosos e dispõem de varanda. Você também pode colocar um gazebo no centro do jardim, e ficará absolutamente lindo. Mais nada, eles não viviam na pobreza. Max agora estava tentando trabalhar mais, ele tinha que alimentar sua família. O homem sentiu que tinha uma enorme responsabilidade. É ele quem deve garantir o bem-estar da esposa e do filho. Mas Max ainda estava feliz.
Então ele teve uma compreensão clara de que tudo em sua vida estava indo exatamente como deveria. Ellen, porém, agora resmungava periodicamente, o que quase nunca foi observado antes. Ou ela não tem atenção suficiente, ou o pai descuidado não faz muito com o filho. Mas essas são apenas as pequenas coisas. A esposa está simplesmente cansada e provavelmente entende que Mac simplesmente não consegue entreter toda a sua pequena família depois de um turno difícil. O chefe da família definitivamente precisa descansar. Caso contrário, qual deles é trabalhador pela manhã? Ele entende tudo isso, ela não pode deixar de entender. Mal-humorado? Então ela é uma mulher fraca, ela tem permissão para isso. Max foi tolerante com isso. Steven cresceu rapidamente. Ainda ontem ele era um bebê e agora é um menino curioso e ativo, fazendo 1000 perguntas por segundo. Max adorava brincar com o filho todas as noites. Por mais cansado que estivesse o homem, ele dedicou pelo menos meia hora à criança. Eles brincaram de pega-pega, montaram quebra-cabeças, conjuntos de construção e simplesmente enlouqueceram no chão do berçário. É uma pena que Max não tenha passado mais tempo com o filho. O trabalho e o cansaço cobraram seu preço. Mesmo assim, o homem se considerava um pai ideal. Ele e Ellen não tiveram sorte com os pais, mas Steven tem um futuro completamente diferente pela frente. Steven nasceu a termo. Ele era uma criança maravilhosa e sem problemas. Claro que houve noites sem dormir, mas Ellen aguentou tudo, cuidou do filho e conseguiu fazer as tarefas domésticas. Eu estava cansado, é claro. Portanto, de vez em quando, Max organizava dias de jejum para a jovem mãe e pedia comida no restaurante. É verdade que muitas vezes era impossível fazer isso, e a hipoteca exigia muito dinheiro e agora ele trabalhava sozinho. Não havia muito dinheiro. O pequeno salão de reuniões da escola estava cheio de alunos com vestidos de baile resplandecentes e ternos elegantes com fitas amarradas. Elas se revezaram no palco, onde uma mulher alta e formidável, com um sorriso alegre, a diretora, entregou-lhe seus certificados. Ao lado dela estava uma mulher baixa, de óculos escuros e vestido verde longo. Ela abraçou cada pessoa que recebeu um livro querido e chorou em seu ombro. O prêmio de excelência acadêmica Cynthia Urai vai para Cynthia Urai, disse a diretora em voz alta ao microfone. Uma garota magra, com um vestido vermelho da cor de seu certificado e uma longa trança branca, saiu do salão e foi até o palco. Ela recebeu um prêmio, um certificado vermelho e um pequeno ramo de flores. A garota foi até a professora de sua classe, uma mulher com um longo vestido verde. Cynthia, querida, como estou feliz por você! Você tem um futuro brilhante pela frente. Tenho certeza de que é inteligente. As lágrimas da mulher escorreram novamente, bondosa, determinada, com certeza você conseguirá tudo o que quiser, entendeu? A menina acenou com a cabeça e abraçou a professora. Obrigada por tudo. Cynthia desceu do palco e sentou-se no corredor, continuando a assistir à entrega dos certificados. De repente, alguém se aproximou dela e sussurrou algo em seu ouvido. Cynthia arregalou os olhos e se levantou de seu assento. Ela decidiu deixar a criança em um orfanato, está entendendo? Gritou a mãe para a menina. Temos que fazer alguma coisa, fique aqui. Ordenou Cynthia e correu em direção à casa. Felizmente, ela não estava muito longe. A menina correu para dentro da casa e viu sua irmã mais velha, que já havia arrumado uma mala para o bebê e segurava a menina nos braços. Beth, o que você vai fazer? Você não vai simplesmente deixar essa menina no orfanato, vai? Perguntou Cynthia. Ela olhou com esperança para a irmã, que tinha juntado os longos cabelos escuros em uma trança grossa e estava usando um agasalho. Ela não parecia ser ela mesma agora. Normalmente, uma garota brilhante e majestosa que reunia multidões de rapazes ao seu redor, agora estava despretensiosa. Você não entende, Cynthia, isso, a garota sacudiu a criança, isso não me deixa viver normalmente. Ele esgota minhas forças, está sempre gritando, e eu não aguento mais. Isso me irrita, me faz agir como se eu não fosse normal.
Cynthia se aproximou lentamente da irmã, balançando a cabeça. Então pegue-a para você. Beth levantou a cabeça e livre-se dela, livre-se dos gritos, do choro e de tudo isso. Eu não quero isso, não quero ouvi-la uivar todas as noites. É ela, não ele. Você não percebe que é uma criança? Você não pode fazer isso com ela. Não pode abandoná-la, não pode colocá-la em um orfanato, está entendendo? Disse a garota, quase com pena. Olhe, você não pode deixá-la. Olhando para os grandes olhos azuis da menina, Cynthia disse. Sem ouvir a resposta da irmã, Beth foi até ela e empurrou o bebê, jogando a bolsa com seus pertences ao lado dela. Quando a menina levantou os olhos do bebê, sua irmã havia desaparecido. Apenas uma brisa soprava da porta entreaberta. Como assim, não posso? Eu posso doá-la, não importa para onde, para você ou para o serviço social, não importa. O bebê chorou e Cynthia começou a embalá-lo, tentando acalmá-lo. Bruce não comia mingau, ele gostava de ovos com bacon. Sua mãe amorosa tentava fazer tudo a seu gosto. 25 anos depois, o grande relógio de parede bateu 6 horas. O ponteiro grosso mostrava a hora adiantada, quando todos que não precisavam acordar cedo para trabalhar estavam dormindo. Mas Rita já estava ao lado do fogão, preparando mingau de aveia e ovos mexidos. Chap estava perto de sua dona, abanando o rabo alegremente. Na verdade, Cynthia não era a dona dele. A filha de Gabriele o havia comprado para ela, mas depois se casou com Ben, que era alérgico a pelos. Sem mais nem menos, o pobre animal se mudou para o pequeno apartamento de um quarto. Bruce e Frank tinham de acordar cedo para trabalhar, às 8 horas, e Cynthia saía para o trabalho meia hora mais cedo, então eles tinham de se levantar às 6 horas para preparar o café da manhã, passar as camisas e passear com o cachorro. Ela sonhava em viajar desde a infância, mas a vida acabou fazendo com que ela só visse outros países em atlas e fotos nos livros didáticos da escola. Com suas tarefas concluídas, Cynthia começou a se preparar para o trabalho. Ela era uma professora comum que dava aulas de geografia em uma pequena escola. Frank foi o primeiro a ganhar um carro usado em seu aniversário de 18 anos, mas logo seu irmão mais novo ficou com inveja dele. A mulher teve que fazer um empréstimo para agradar seu filho favorito. Cynthia levava muito tempo para chegar ao trabalho e viajava de bicicleta porque não tinha carro. Em geral, a família tinha 2 carros, um para Frank e outro para Bruce, e Cynthia ajudou a comprá-los. Cynthia saía tranquilamente de bicicleta quando o tempo estava bom, mas na neve ou na chuva eles podiam pegar o ônibus. Cynthia tinha uma melhor amiga, a animada Kelly. Elas se conheceram na escola quando Cynthia se candidatou a um emprego como professora de geografia depois da faculdade. Kelly lecionava biologia e sempre ia à casa da amiga para conversar sobre a vida e discutir as últimas notícias. É claro que eles não davam carona à mãe para o trabalho, pois tinham um dia de trabalho duro pela frente e precisavam dormir e descansar. Amiga, você ao menos descansa de vez em quando? Esse dia não foi exceção. Ao chegar à escola, Cynthia ficou sabendo que as turmas do 11º ano estavam sendo retiradas para se prepararem para o sino final, portanto, ela não teve aula. Kelly, que havia dado uma prova para seus alunos bagunceiros da 5ª série, foi discretamente até a porta ao lado para verificar a programação dos exames. Kelly pegou Cynthia verificando seus cadernos. Não tive tempo de dar uma olhada na casa ontem à noite, fiquei acordada até tarde limpando o banheiro. Depois tive que lavar uma mancha na camisa branca do Frank, ele gosta muito dela. Cynthia levantou seus grandes olhos azuis e tirou os óculos do rosto. Ela olhou para a amiga com um olhar apertado e um certo grau de incompreensão. A que horas você foi para a cama? Kelly levantou uma sobrancelha preguiçosamente, antecipando a resposta. Ela conhecia Cynthia há anos e estava ciente de todas as suas tarefas domésticas. Cynthia deu de ombros, colocou o caderno de lado e se levantou da mesa. Chá, você gostaria de tomar? Kelly assentiu com a cabeça. Por volta das 2 horas, acho que, para ser sincera, não me lembro. Bruce ficou acordado até tarde, assistindo a um filme muito interessante,
e eu não conseguia dormir. Kelly revirou os olhos. Eu ainda não consigo entender por que você dorme no mesmo quarto com Bruce enquanto Frank está sozinho. As crianças não deveriam ficar no mesmo quarto? Eles não são exatamente crianças, Kelly murmurou. Eles estão pensando em sair da casa da mãe? Ambos já estão na terceira década de vida. Cynthia balançou a cabeça e ficou em silêncio. Ela achava que esse tipo de conversa de sua amiga era totalmente sem sentido. A própria Kelly havia se casado muito mais tarde do que Cynthia e havia dado à luz uma filha há 15 anos. Certamente não cabia a ela especular sobre essas coisas. Como está a Gabrielle? Perguntou Kelly, colocando açúcar em sua caneca. Cynthia deu de ombros. Ela e John tiveram uma briga outro dia. Não sei como as coisas estão indo. Eu tento não me meter na vida deles, você sabe. Ela deveria ser muito grata a você, disse Kelly com uma leve inclinação da cabeça. Cynthia foi a única que entendeu sua insinuação. Você é uma mãe boa demais para ela. Cynthia encolheu os ombros de forma incerta, fazendo uma leve careta. Ela entendeu o que Kelly quis dizer e odiou o fato de sua amiga ter tocado em um assunto tão desagradável. Como está seu Justin? Ele me mandou algumas fotos da escola recentemente, vou lhe mostrar. Kelly sorriu e pegou seu telefone, que estava cheio de fotos de seu sobrinho da universidade na capital. Pela primeira vez em muito tempo, Cynthia chegou em casa antes de seus filhos. Normalmente, ela ficava acordada até tarde, sentada com alunos com baixo desempenho ou verificando uma montanha de cadernos. Hoje, ela dispensou um aluno da 8ª série em homenagem ao seu aniversário e deixou os cadernos para o dia seguinte. Sua filha ligou e pediu para se encontrarem. Gabrielle não via sua mãe com frequência e esse era um evento para Cynthia. Ela correu para casa para fazer a torta favorita da filha. Gabrielle chegou cedo. Cynthia ainda não tinha tido tempo de tirar a torta do fogão quando a campainha tocou. A mulher se apressou em abrir a porta, tentando não tropeçar em Chapie, que havia sentido o cheiro de sua antiga senhoria. Na soleira da porta estava sua filha alta, de cabelos castanhos avermelhados, em um lindo vestido vermelho. A menina sorriu para a mãe e se jogou em seu pescoço, agarrando a caixa de chocolates com mais conforto. Mamãe, estou tão feliz em vê-la. O que está cheirando tão bem? Cynthia sorriu e foi até a cozinha. Adivinhe. É a minha torta de cereja favorita? Mamãe, você é ótima. A menina disse com entusiasmo e correu para a cozinha, acariciando o cachorro no caminho. Cynthia correu para tirar a torta do forno antes que ela queimasse. Gabrielle começou a fazer chá. Como está indo? Perguntou Cynthia, cortando a torta fumegante com um cheiro delicioso. Gabrielle sorriu amplamente e encolheu os ombros. John e eu fizemos as pazes. Ele me deu 27 rosas em homenagem ao número de meses em que estivemos juntos e depois me levou ao restaurante na cobertura. Você deveria ter visto como era lindo. Cynthia sorriu, feliz por sua filha, colocando o bolo na mesa. Ela se sentou em um banquinho. Gabrielle preparou várias canecas de chá aromatizado e sentou-se à sua frente. Como estão Bruce e Frank? Faz tempo que não ligo para eles. Cynthia deu de ombros, colocando a torta para ela e para a filha. Bruce, estudando, ele está quase terminando o curso. E Frank, acho que ele tem uma namorada, mas ele não me conta nada, acredita? Eu nem me dou ao trabalho. Ele é um garoto grande, tem apenas 1 ano e meio de diferença. Acho que ele sabe o que precisa fazer com uma garota. Gabrielle riu. Cynthia percebeu o riso e balançou a cabeça. Sabe, John e eu decidimos fazer uma hipoteca para podermos ter nossa própria casa. Vamos ter filhos em breve, e é difícil criá-los em um apartamento alugado. Então, por que está dando desculpas? Exclamou a mulher. É isso mesmo. Eu o criei em uma cidade estrangeira, em um apartamento que não nos pertencia. Portanto, ter seu próprio apartamento é a coisa certa a fazer.
Você está dizendo isso para compartilhar ou para que eu lhe dê a minha aprovação? Gabrielle colocou a caneca no chão e o sorriso saiu de seus lábios. Ela olhou pela janela, para a perna da mesa da cozinha e, finalmente, voltou seu olhar para a mãe. Não para isso, não para aquilo. Você precisa dar uma entrada para conseguir uma hipoteca. John e eu não temos esse dinheiro no momento e eu pensei. Cynthia também deixou a xícara de chá e olhou para a filha com atenção. Você quer que eu lhe dê dinheiro? Gabrielle encolheu os ombros. Eu sei que você tem algum, está economizando para uma viagem de férias ao exterior. Não há apenas dinheiro para as férias, mas também para um dia chuvoso. Disse Cynthia lentamente. A alegria da chegada da filha já havia se dissipado, e a mulher falava com uma nota de tristeza, prenunciando uma conversa desagradável. Quer que eu lhe dê as últimas economias que tenho? Não exatamente, mãe, mas como posso lhe explicar que precisamos do dinheiro? Precisamos de um lugar para morar. Assim que o John receber seu bônus, nós lhe devolveremos parte dele e, então... A mulher levantou a mão na frente dela, pedindo à filha que se calasse, e apertou os lábios. Ela odiava dizer não para a filha, odiava dizer não para os filhos, mas às vezes isso tinha que ser feito. Você ainda não me pagou o dinheiro que pegou para comprar o carro do John há quase um ano. Você me prometeu que você e o bônus também me pagariam naquela época. E depois foi o último dinheiro das férias também. Gabrielle revirou os olhos. Mãe, você está brincando comigo? É você quem vai se lembrar de cada centavo? Cynthia sorriu amargamente e balançou a cabeça. Não vou me lembrar de cada centavo, só estou pedindo que tenha um pouco mais de consideração por sua mãe. Você nem sequer foi à minha festa de aniversário, esqueceu-se da formatura do meu irmão e perdeu o funeral da minha avó. Eu estava trabalhando! Exclamou Gabrielle. Eu também, mas, por alguma razão, eu sempre ia às suas festas. E mesmo quando você e o John brigaram pela primeira vez e você ficou chorando na beira do mar, na chuva, eu saí do trabalho e vim. Você não se lembra disso? Gabrielle desviou o olhar e apertou os lábios, exatamente como sua mãe havia feito há alguns minutos. Então, você não vai me dar dinheiro nenhum? Cynthia balançou a cabeça. Gabrielle se levantou da cadeira, quase a deixando cair, e correu para a porta. Obrigada pela sua ajuda, mamãe, disse a garota, batendo a porta. A mulher abaixou a cabeça, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Ela não conseguia mais se conter. Grandes gotas salgadas caíram sobre a toalha de mesa branca e soluços foram ouvidos por todo o apartamento. Algo se apertou no peito de Cynthia, causando-lhe uma dor insuportável. À noite, quando Cynthia já havia se acalmado e estava cuidando da própria vida, seus filhos voltaram. Mamãe, Bruce chamou, você está em casa? Cynthia respondeu da cozinha, ela estava preparando o jantar para os filhos. Eu pedi para você passar a camisa branca ontem e você passou a azul. Como uma tola, fui à casa aberta só de azul. A mulher revirou os olhos cansada. Ela provavelmente teria tolerado isso em outra ocasião, mas depois de sua conversa com Gabrielle, ela estava nervosa. O branco estava pendurado no guarda-roupa, não era tão difícil tirá-lo e passá-lo, levaria alguns minutos. Foi difícil para você se lembrar do meu pedido? O rapaz perguntou caprichosamente e entrou na cozinha. Cynthia virou-se bruscamente na direção dele e jogou a toalha de volta na geladeira. Você tem quase 22 anos, é um cara adulto, está saindo com garotas e procurando um emprego de prestígio, e está pedindo à sua mãe para passar a sua maldita camisa? Você vai se esconder atrás da saia da sua mãe pelo resto da vida? Você é igualzinho ao seu pai caloteiro, disse a mulher em voz alta, jogando fora o avental. E caminhou rapidamente para seu quarto. E sim, você dorme no quarto do seu irmão agora. Eu sou uma mulher adulta e quero passar meu tempo livre em paz, não ouvindo suas conversas e assistindo a filmes às 2 da manhã. Os terremotos são causados pelo deslocamento das placas litosféricas. As zonas sismicamente mais ativas em nosso país são a falha de San Andreas.
O maior sistema montanhoso do continente é o Cordilleras, onde está localizado o ponto mais alto, o Monte Denali. Há também o maior vulcão, Yellowstone Caldeira. É muito perigoso viver lá, pois há risco de terremoto ou erupção vulcânica. O Japão também está em uma zona sismicamente ativa. Os deslocamentos das placas litosféricas também causam a formação de grandes cadeias de montanhas. Quanto mais alta a montanha, mais cedo ela se formou, o que significa que uma placa se moveu sobre a outra. Cynthia falava devagar e comedidamente, girando a caneta nas mãos, e ocasionalmente, olhando pela janela. Ela gostava de dar aulas, mas às vezes esquecia a lição de casa de propósito e ensinava um novo material sem prestar atenção à agitação e à conversa dos alunos. Havia um motivo para isso agora. Sua mente estava confusa em relação ao dia anterior, e Cynthia não conseguia descobrir quem estava certo e quem estava errado. Ela achava que tinha sido muito dura com as crianças. Afinal, não era culpa de Bruce o fato de ela ter esquecido a camisa branca. Gabrielle estava apenas começando sua vida adulta e precisava do apoio dos pais. Além disso, comparar seu filho com o pai era fundamentalmente errado. Cynthia tinha certeza de que havia conseguido criar seus filhos de forma diferente do pai, que havia abandonado a família quando viu a primeira saia que viu. Bruce dormia no quarto do irmão. De manhã, Cynthia não disse nada a eles, e ofendida, foi trabalhar para verificar os cadernos que haviam sobrado do dia anterior. Parecia tão errado. Mas uma voz interior, ainda ofendida pelas palavras da filha, argumentou que Cynthia havia feito a coisa certa. As reflexões da mulher foram interrompidas pelo rangido da porta, que se abriu lentamente e um garoto baixo e de cabelos loiros entrou no escritório. Ele largou a mochila ao lado da escrivaninha e se sentou, sorrindo para a professora. Cynthia, surpresa com a insolência dele, levantou-se de sua mesa, elevando-se sobre os alunos da 8ª série, e alguém começou a rir. Todos os pensamentos sobre a casa e os problemas com as crianças surgiram imediatamente na cabeça de Cynthia. Ela olhou para o garoto, para seu sorriso e seu rosto atrevido, e imediatamente se lembrou de seus filhos. Lembrou-se da cara de Gabrielle quando soube que sua mãe não lhe daria dinheiro, da cara de Bruce quando ele se perguntou se não deveria olhar para as camisas. E a mulher se irritou. Henderson se levantou rapidamente da mesa. Ou então, o quê? O garoto sorriu descaradamente. Caso contrário, seus pais serão chamados à escola e você terá que sair daqui imediatamente. Disse Cynthia com severidade. Ela olhou para o aluno com raiva. Cada movimento dele, cada som e sorriso faziam com que ela o odiasse. O que há de errado com você? Você ao menos sabe quem é meu pai para dizer uma coisa dessas? Você é um maldito filhinho da mamãe, Henderson. Cynthia continuou, você vai sair do meu escritório imediatamente. Ou o quê? Vai babar no bebê? Você é um perdedor como todos os outros professores desta escola, trabalha por centavos, está infeliz com sua vida, odeia crianças e está sem homem há muito tempo, senhora Cynthia. Cynthia abriu a boca e arfou de indignação. Suas mãos se fecharam em punhos. Ela olhou para o garoto e viu apenas o mal na carne. A mulher agarrou a mochila do aluno com uma mão e a orelha dele com a outra e correu para a porta. Ela quase jogou o garoto no corredor, seguido por sua pasta, que bateu no chão de concreto e todo o seu conteúdo caiu. Saia, seu malandro, gritou ela, enfie sua arrogância goela abaixo e não ouse entrar neste escritório novamente. Seu garoto nojento e sem cérebro. Cynthia bateu a porta com raiva, bem a tempo de ver os professores chocados parados no corredor. A mulher desviou o olhar para as crianças e viu a expressão de medo em seus rostos. Elas olharam para ela com medo, encolhidas em suas carteiras. Cynthia suspirou e voltou para seu assento, com os alunos enfiados em seus livros. Depois de tudo o que aconteceu, Cynthia refletiu sobre as palavras do garoto. Ele tinha razão. Os professores da escola trabalhavam por um salário baixo, toleravam os comentários insolentes de alunos como ele não estavam felizes com suas vidas. Todos os dias, Cynthia observava Kelly e os outros colegas. Todos estavam terrivelmente cansados,
com muitos problemas em casa e na escola. Alguns que sucumbiam às dificuldades da vida eram temidos pelas crianças, outros que escolhiam a tática da rebeldia eram amados pelas crianças. A segunda opção pertencia àqueles professores que iam para casa alegremente, deixando as crianças irem para casa algumas aulas mais cedo, não realizando testes e conversando com elas sobre assuntos estranhos. Ah, sim, essas crianças os adoravam. É verdade que, depois, nas faculdades e universidades, gritavam que não sabiam inglês ou física. O motivo eram os professores que escolhiam sua paz. Mas aqueles que tentavam dar conhecimento às crianças não eram amados, e Cíntia foi uma das que tentou combinar as duas táticas. Ela tolerava docilmente os ataques de alunos como aquele garoto de cabelos loiros. Aceitava quando as crianças pediam para ser liberadas mais cedo na sexta-feira ou no último dia do trimestre, enquanto ainda tentava dar aulas e fornecer conhecimento. A mulher nunca pensou que chegaria o dia em que sua bondade só levaria a problemas. Não havia muitos alunos como Henderson, mas os poucos que se aproveitavam da bondade da professora e com o tempo se tornavam insolentes. A escola não gostava dos professores principalmente por causa deles e se tornavam desagradáveis e rígidos, sem compromisso e querendo apenas deixar o odiado emprego o mais rápido possível. Henderson, no entanto, era especial, pois seu pai, um deputado local, tinha muito poder e deu o filho a um rico liceu, onde essas crianças recebiam tudo de bandeja. No entanto, depois de outro escândalo envolvendo o filho do prefeito de uma região vizinha, o deputado teve de mandar o menino para uma escola comum para salvar sua vaga. É claro que no início foi difícil para ele, mas logo percebeu que poderia superar a influência do pai e a usou ativamente. Os professores se safaram, as crianças foram evitadas e tudo estava relativamente tranquilo até que Cíntia ficou indignada, pois estava de mau humor. Em um dia normal, ela provavelmente teria dado uma risadinha ou repreendido gentilmente o menino por ter se atrasado para não causar problemas, mas sob a pressão de seus próprios problemas, ela fez o contrário. Depois da aula, quando Cíntia estava prestes a ir para casa, o rádio da escola chamou para a sala do diretor. Os professores que ainda estavam na escola viram a mulher sair pelo corredor com pena. Um deles até lhe deu um tapinha no ombro. O escândalo se espalhou rapidamente pela escola, e todos, desde o diretor até os alunos da primeira série, sabiam o que havia acontecido. Cíntia caminhou lentamente até a grande porta com a placa do diretor e quis bater, mas imediatamente um homem saiu do escritório, falando ao telefone. A mulher o reconheceu imediatamente, pois seu rosto estava em metade dos posteres da cidade antes da próxima eleição. Ela queria dizer alguma coisa, mas o homem havia saído. Sr. Kelvin, Cíntia bateu na porta aberta e entrou. O diretor, um senhor baixo, de cabelos grisalhos e uma careca na cabeça, estava sentado em uma cadeira alta de escritório, esfregando a testa com uma mão enrugada. Ele levantou a cabeça para a professora que entrou e colocou seus óculos de grau, olhando-a atentamente. Senhora Cíntia, olá. O Sr. Kelvin cumprimentou-a e apontou para uma cadeira em frente à escrivaninha. Cíntia acenou com a cabeça e se sentou. É sobre o Henderson. O Sr. Kelvin assentiu com a cabeça. Sinto muito, Cíntia. Cíntia, eu me lembro de você como uma menina, quando chegou depois da faculdade com um bebê nos braços. Lembro-me de tudo o que você fez pela escola. Mas você sabe que não queremos nenhum conflito com o delegado, não sabe? Como você conseguiu expulsar aquele garoto de seu escritório à força? Isso não é típico de você. Cíntia abaixou a cabeça e suspirou. Desculpe, Sr. Kelvin, mas é que estou tendo problemas em casa e um dia ruim. E ele disse esse tipo de coisa, eu. Cíntia suspirou, tentando conter as lágrimas. O Sr. Kelvin estendeu um copo de água e balançou a cabeça. Ele cruzou as mãos enrugadas sobre a mesa, apertando-as com força. Eu adoraria manter esse assunto em segredo, Cíntia, mas você precisa entender que a escola não quer problemas com o pai dele. Perderíamos nosso financiamento e seríamos inundados por inspeções. Todos os professores serão enviados para uma avaliação de desempenho. É mais fácil para mim deixar a escola, concluiu Cíntia em voz baixa, tomando um gole de água. O ressentimento e o desespero apertavam sua garganta,
cortando seu suprimento de oxigênio. A mulher estava quase sem fôlego. A escola fazia parte de sua vida. Ela havia trabalhado lá por mais de 20 anos. A secretaria, as crianças, as aulas, os cadernos, tudo parecia tão familiar que não poderia ser de outra forma, e agora essa parte estava sendo tirada dela, deixando sua alma em pedaços. Vou deixar que você se demita por conta própria. Tentarei manter o sigilo para que os detalhes não sejam divulgados, mas você sabe que é difícil esconder. Todos falarão, e as crianças contarão outras histórias aos pais. Se algum dia quiser trabalhar em uma escola, não será em nossa cidade. Os olhos de Cynthia se arregalaram e lembranças de dias passados passaram diante dela. Ela podia ver claramente o dia em que teve que deixar sua cidade natal para que ela e Gabriel pudessem ter uma vida normal. A história estava se repetindo. A cidade onde ela havia criado 3 filhos, encontrado amigos, um emprego e colegas, precisava ser deixada. Era como se o destino zombasse dela toda vez que a vida parecia se encaixar. Com uma caneta preta em gel que havia sobrado dos exames, Cynthia escreveu sua carta de demissão por vontade própria. A assinatura de um professor esparramada na folha branca deixava claro para a mulher que aquele era o fim. O fim da vida normal, o fim de tudo que ela tinha. Posso pegar minhas coisas de volta? Perguntou a mulher em voz baixa. O Sr. Kelvin assentiu com a cabeça. É claro, Cynthia, você pode vir e se despedir de seus filhos, de seus colegas. Talvez quando a criança se formar, você possa voltar. Obrigada, Sr. Kelvin, Cynthia acenou com a cabeça. Sou grata por sua bondade, por tudo que fez por mim. Quando Cynthia começou a trabalhar na escola, o Sr. Kelvin era o diretor e professor de física. Ele foi gentil com a jovem, que não tinha nem 20 anos quando começou a trabalhar antes de terminar seus estudos. Ele ajudou a entrar na lista de espera por moradia para uma família jovem. Ele havia dispensado Gabriele quando ela estava doente, não se importou com a licença maternidade e ajudou a jovem de várias maneiras. Cynthia era grata a ele por isso. Com uma pedra em sua alma, Cynthia foi até o escritório para pegar suas coisas e alguns livros. Seguindo-a, estava Kelly, que, vendo apenas o olhar duro da amiga, balançou a cabeça. Ela soube imediatamente o que havia acontecido. O diretor lhe deu tempo para arrumar suas coisas e se despedir? Ele está errado, não é sua culpa o que aconteceu. Isso é o que todos nós queríamos fazer com aquele fracassado. Kelly, eu o joguei no corredor, ele caiu no chão de concreto. Graças a Deus ele não se machucou. Eu não só teria sido processado, como também não teria conseguido me perdoar. Cynthia expirou e se recostou em seu assento, cobrindo o rosto com as mãos. O fato de terem me deixado pedir demissão foi uma sorte. Você deveria ser demitida com uma reprimenda em seu arquivo pessoal, não receber um passe livre. Kelly se aproximou de sua amiga e a abraçou levemente por trás. Ela encostou a cabeça em seu ombro e ficou em silêncio. A casa está uma bagunça, eu tive uma briga com Gabriele e Bruce. Ela me pediu dinheiro para pagar a hipoteca e eu disse que não. É disso que se trata, sabe? Se eu tivesse dado dinheiro a ela, estaria tudo bem. Mas eu... Não teria sido bom. Kelly disse bruscamente, e eles são adultos e estão em suas costas. Você não conseguiria suportar isso, se não agora, então mais tarde e você precisa começar sua vida sem eles. Eles são seus filhos, eu entendo isso, mas você não pode dar a eles tudo de si. Você já fez muito por eles, especialmente por ela. Cynthia balançou a cabeça, olhando para a escrivaninha. Ela viu cadernos, livros didáticos, canetas e um jornal. A mulher pegou o jornal e folheou a página com o anúncio. Veja, Cynthia apontou o dedo para o pequeno anúncio na última página, há uma cabana à venda por um preço baixo na vizinhança. É quase ao lado de onde minha avó morava. Ela morreu há muito tempo, mas eu me lembro de ter estado lá, é muito bonita. Então, compre-a. Sei que você tem o dinheiro e quase pode voltar para sua família. É perto de sua cidade natal, não é? Cynthia assentiu com a cabeça.
Você pode começar uma nova vida longe dos filhos de deputados que não sabem como criar filhos. Cynthia assentiu com a cabeça. Você acha que valeria a pena? A paz de espírito. Sim. O marido de Kelly, William, ajudou Cynthia a levar as coisas para sua nova casa. A mulher empacotou tudo enquanto seus filhos estavam fora. Ela lhes deixou um pequeno bilhete e partiu, determinada a começar uma nova vida. Parecia tão estranho. Com mais de 40 anos de idade, começar uma nova vida. Kelly não entendia as preocupações de sua amiga, animando-a constantemente. A casa de campo não ficava longe da cidade natal de Cynthia, a 40 minutos de ônibus, e ela podia ir ao cemitério onde a mãe e o pai de Cynthia estavam enterrados. Era lindo, embora o chalé parecesse um pouco dilapidado. William havia lhes dito que ela poderia ser reconstruída, o telhado remendado, o piso da cozinha refeito, o gás estava lá, as paredes eram fortes, até mesmo os móveis. O homem desviou o olhar para a cadeira que havia se quebrado depois que Kelly se sentou nela. Quase intacta. Como está indo com o dinheiro? Cynthia deu de ombros. Gastei a maior parte do dinheiro na casa, é claro, e não tenho feito nada no cofrinho há algum tempo. Mas é o suficiente para a primeira vez, talvez eu possa até pagar pelos reparos no telhado. Você acha que é caro? William coçou a nuca e olhou para o telhado. Se você contratar uma equipe, sim, você pode encontrar homens habilidosos na vila, eles farão isso mais barato, mas o principal é não contratar alcoólatras. Eles beberão mais do que trabalharão. Cynthia sorriu. Eu saberei, ok, bem, obrigada a vocês. Vocês foram de grande ajuda. Kelly se despediu de sua amiga e entrou no carro. Ela tinha que chegar ao ensaio para o último sino, pois sua turma da 9ª série estava se formando. Cynthia saiu da casa e deu uma olhada mais de perto. A casa era pequena, com 4 cômodos, um quarto, cozinha, banheiro e corredor. Havia também uma pequena varanda, mas era uma varanda de verão e era difícil considerá-la como um cômodo separado. Cynthia se considerava muito sortuda por ter comprado a casa por um valor tão baixo. Quando ela perguntou ao vendedor por que ela era tão barata, ele disse que o vilarejo estava morrendo e que a escola poderia ser fechada em breve. Ninguém iria comprar uma casa lá, e ele havia herdado por acaso de uma tia-avó que havia morrido, por isso não a valorizava muito. Havia muito trabalho a ser feito para melhorar a casa, mas a mulher estava pronta para isso. Ela finalmente estava sozinha. Cynthia passou mais de 3 dias limpando a velha casa. No 4º dia, ela deixou a parte mais difícil, o sótão. É verdade que ela estava com medo de ir até lá. Não parecia seguro, então ela subiu lá com muito cuidado. Além disso, era mais sujo do que todos os outros cômodos. Ninguém tinha entrado ali há cerca de 20 anos, no máximo. A mulher montou o escadote e subiu lentamente até o alçapão no teto. Ela quase caiu, mas quando chegou ao topo, percebeu que havia mais trabalho do que pensava. No sótão havia muitas caixas e baús antigos onde as mulheres haviam guardado seus pertences há muito tempo. Cynthia decidiu começar a separar as caixas para jogar fora tudo o que não precisava. Arregaçando as mangas, ela suspirou e se sentou no chão empoeirado. As 3 primeiras caixas eram de coisas de mulher. A 4ª continha brinquedos de criança. Cynthia os desmontou no início, enrolando bonecas e limpando carros empoeirados, mas depois desistiu da tentativa inútil e deixou a caixa. Outra caixa continha álbuns de fotografias. Cynthia os folheou, maravilhada com a felicidade das pessoas nas fotos, e os colocou de lado. A caixa mais distante era pequena e leve. Cynthia abriu e ficou boquiaberta. Na parte superior havia uma moldura de madeira que continha uma foto de sua irmã e um homem estranho. Eles estavam abraçados e olhando alegremente para a lente da câmera. Cynthia envolveu a fotografia com as mãos trêmulas. Beth. A garota parecia exatamente como Cynthia se lembrava dela. Cabelos pretos longos e grossos, olhos escuros, traços faciais marcantes e um nariz estreito. A mulher não via sua irmã há mais de 25 anos.
Ela tinha certeza de que ela estava morta. Ver uma foto de Betty feliz parecia muito estranho e trouxe amargura à sua alma. Cynthia retirou a moldura e viu uma pequena caixa de madeira com a letra bem entalhada. A mulher abriu e viu um pequeno pingente em forma de escaravelho, o pingente de Betty. Embaixo dela havia outra foto, essa tinha apenas um homem de uniforme e o ano estava escrito do outro lado. A mulher arfou de surpresa, o ano de nascimento da garota. O homem sorriu e uma carta estava ao lado da foto. Cynthia desdobrou e sorriu, começando a ler as linhas. Querida Betty, estou escrevendo para você, na esperança de receber uma resposta. Você não responde há tanto tempo que fiquei com medo por você. E se tiver acontecido alguma coisa com você? A vovó deve vir nos visitar em breve, espero que você esteja com ela. Senti falta de seu cabelo da cor da noite e de seus olhos penetrantes que olhavam diretamente para minha alma. Não posso viver sem o toque de sua pele aveludada. Um dia sem você é uma agonia, e não o vejo há 5 meses. Sinto falta de nossos almoços ao luar e das longas conversas noturnas. Espero que tudo esteja bem com você. Seu amado Jerry. Cynthia suspirou com tristeza. Esse parecia ser o pai do bebê. Havia outros sob aquele envelope. A cada carta, Jerry ficava mais e mais desesperado. Ele escreveu que sentia falta dela e que não podia ficar sem Betty. Na última carta, ele escreveu que sua avó havia lhe contado tudo. Ela esteve aqui há pouco tempo e me disse que você tinha ido para sua casa e nunca mais voltou. Não faço ideia do que aconteceu. Provavelmente você encontrou outra pessoa, mais rica ou mais bonita, não sei. Espero que você esteja feliz. Caso esteja se perguntando, decidi ficar no exército com um contrato. Você provavelmente não lerá isso. Não sei seu novo endereço, então estou escrevendo para o endereço da minha avó. Jerry. Jerry parecia realmente amar Betty. Mas ela não estava procurando por amor. Ela estava procurando outra coisa. Cynthia desceu as escadas. Ela não queria ler mais cartas, aquilo a aborrecia. Ela sentiu pena de Jerry. Ele havia escrito linhas tão bonitas para Betty, e Betty era ela mesma. Durante todos os anos em que foi a irmã mais velha, ela agiu como se fosse 2 anos mais nova que Cynthia. Naquela época, a garota ainda jovem tinha que resolver seus problemas e esconder as consequências deles de seu pai doente. Se algo acontecia com Betty, todos corriam para Cynthia e ela lidava com todos os problemas, e janelas quebradas, dinheiro perdido do estoque do pai, devoluções atrasadas e muito mais. Betty nunca pensava nos sentimentos dos outros. Jerry não era exceção. Cynthia cozinhou batatas e pepinos que havia comprado da avó do vizinho no fogão velho e gorduroso e sentou-se para jantar. No entanto, a comida não descia por sua garganta. Ela olhou para as batatas aparentemente apetitosas e não conseguiu engolir uma mordida. Tudo parecia insosso e sem gosto. A razão para isso eram os pensamentos sobre sua irmã. A mulher não via sua irmã há mais de 25 anos. Ela nem mesmo sabia se Betty estava viva, e agora sua consciência estava começando a atormentá-la. Betty era uma irmã, não importava o que acontecesse, então ela não podia simplesmente abandoná-la. Temos que encontrá-la, disse Cynthia com firmeza e deu uma mordida no pepino. Um plano claro se formou na mente de Cynthia. Ela não via nenhum obstáculo para encontrar sua irmã, as cartas haviam mexido com sua alma. Na manhã seguinte, Cynthia subiu as escadas e vasculhou as caixas em busca de algo que pudesse ajudar a encontrar Betty. Não havia nada nas cartas. Entretanto, no fundo das caixas havia um caderno antigo com muitos números e endereços. Os números provavelmente eram inválidos, pois já fazia muito tempo, mas os endereços podiam ser verificados. Cynthia podia dizer com segurança que o caderno pertencia à sua irmã. Ela podia reconhecer a caligrafia torta de Betty a partir de 1000. Ela tinha letras esparsas e longas curvas. No final do livro estava o nome da garota, Dona Smith. Ao lado do nome, estava escrito Peça ajuda.
Betty tinha o hábito de assinar tudo o que podia para não se esquecer. Ela sempre carregava um caderno com ela e escrevia nele os nomes dos pretendentes e os locais e horários em que os encontrava para não confundi-los. Cynthia havia rido desse hábito, mas agora percebia que não era algo tão ruim assim. Cynthia rasgou a folha e a colocou no bolso. Claro, já fazia algum tempo, mas talvez essa dona pudesse ajudar. A mulher terminou todas as tarefas em casa, perguntou aos vizinhos qual era a melhor viagem de ônibus para o endereço que estava no livro e marcou uma reunião. Ela saiu cedo no dia seguinte. Cynthia estava feliz por estar de volta à sua cidade natal, por caminhar por lugares familiares de sua infância e por se lembrar do passado. A mulher passou em frente à escola e sorriu. Ela viu as janelas de sua classe, lembrou-se de sua formatura, e foi profetizada para ter um futuro de sucesso. Cynthia sabia em que universidade entraria, estava se preparando para os exames há muito tempo, e então aconteceu o que aconteceu. A casa que estava no caderno ficava na periferia da cidade. Era o bairro onde moravam os mais pobres. Na classe da Cynthia, apenas 2 pessoas eram desse bairro. Elas andavam com roupas ruins e muitas vezes com hematomas. Ambos foram embora depois da 9ª série e se mudaram para o dormitório. Cynthia esperava que a vida deles fosse melhor do que no ensino médio. O porão onde deveria estar o apartamento de Donna estava vazio, sem porta. Cynthia entrou lentamente, olhando ao redor com cautela. "Vamos colocá-lo de pé em breve", disse um homem fumando em um banco com uma voz rouca. Ele cheirava mal, provavelmente de bebida e cigarros baratos. Cynthia sorriu com um aceno de cabeça e entrou antes que o homem dissesse mais alguma coisa. Na entrada, o cheiro era o mesmo que o do homem. É verdade que havia também o cheiro de urina. A mulher suspirou e se dirigiu ao 3º andar. Lá, ela supôs, estava o quarto que estava procurando. Não havia elevador, é claro. O apartamento número 11 ficava no 3º andar. Tinha uma grande porta de metal com uma escrita obscena riscada nela. A campainha foi empurrada através da parede. Cynthia apertou-a e retirou a mão com cuidado. Não havia como saber se ela funcionava ou não. Um momento depois, Cynthia ouviu passos pesados do lado de fora da porta. Alguém estava caminhando em direção à porta e resmungando baixinho. "Quem entrou aí?" A mulher perguntou e abriu a porta. A mulher era alta, cheinha, com cabelos finos presos para trás com um grampo arranhado, usando um roupão sem graça e uma mancha de graxa no peito. Cynthia sorriu. "Olá, Dona Smith." "Depende de quê?" A mulher se espreguiçou, olhando em volta. "Sabe, estou procurando minha irmã, o nome dela é Betty." A mulher fez um som incompreensível e riu. "Betty, não tenho notícias dela há anos. Eu lhe devia um favor, então a ajudei há cerca de 30 anos, talvez menos." "Quando foi a última vez que você a viu?" Donna deu de ombros. "Estou lhe dizendo que foi há 30 anos, não 25, o filho do vizinho nasceu nessa época. A mãe dele estava gritando quando entrou em trabalho de parto naquele dia. Acabamos de comemorar seu 25º aniversário." "O que ela queria? Para onde ela foi?" "Ela veio correndo e o inferno começou. Ela me pediu para ajudá-la a encontrar um lugar para morar. Mas eu lhe dei o número de um amigo que alugava um quarto em um apartamento comunitário na região. Ela pegou o número e fugiu." "Pode me dar o endereço?" Donna sorriu e estendeu a mão. "Não damos informações de graça." Cynthia regalou os olhos, mas pegou sua bolsa. Tirando uma nota de 3 zeros, ela entregou à mulher e inclinou a cabeça. Donna voltou para dentro da casa, arrancou um pequeno pedaço do calendário da parede e escreveu um endereço nele com uma caligrafia rabiscada. "Aqui está, Branca de Neve, mas não há nada para você aí." Deu de ombros. "Por que não?" "Ouvi dizer que ela se casou, então acho que ela não vem a esta espelunca há anos." Cynthia já tinha ouvido essa frase muitas vezes ultimamente, então fez uma careta, pegou o papel com o endereço da mão da mulher e foi embora. "Obrigada,
murmurou Cíntia educadamente. Depois de estar naquela entrada, ela queria se lavar, então foi para casa. Ela teve tempo de ir até o endereço. No dia seguinte, Cíntia foi até a escola para perguntar sobre a vaga. Ela não tinha intenção de voltar para casa. É claro que as crianças ligaram para ela, mas ela não respondeu. Foi o que Kelly disse, sua opinião era que a mulher geralmente ouvia. É claro que pesava em seu coração o fato de ela não ter respondido aos filhos. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, a mulher se sentiu livre. A escola era pequena, com 2 andares e janelas abertas por toda parte. O mês de maio era quente, e as crianças com regadores corriam do lado de fora. Ao lado delas estava uma mulher baixa, de cabelos brancos e saia longa. Ela estava dando instruções e periodicamente se aproximava das meninas que estavam plantando flores. Cooper, você nunca plantou flores antes? O que é isso? Você deveria ter coberto tudo com terra. Cíntia deu uma leve risada e foi até a mulher. Com licença, poderia me dizer onde fica a sala do diretor? Boa tarde, a professora sorriu. Você é a mãe de alguém? Oh, não, Cíntia balançou a cabeça. Meus filhos já cresceram. Eu me mudei para sua aldeia recentemente e preciso de um emprego. Achei que você poderia ter algo aqui. Você é geógrafa por formação? Ah, temos uma vaga para geógrafo, mas talvez a senhora encontre alguma coisa, senhora Camille. Térreo, 3º escritório, entre e siga em frente, a porta dela fica à esquerda. Não perca essa oportunidade. Cíntia acenou com a cabeça em agradecimento e entrou na escola. A porta da diretora estava de fato onde a mulher havia dito. Cíntia bateu na porta e ouviu-se um baque. Entre. Olá, meu nome é Cíntia, sou professora de geografia. Acabei de me mudar para cá e preciso de um emprego. A senhora Camila acenou com a cabeça e sorriu amplamente. Meu nome é senhora Camila, sou a diretora. Sente-se, chá, café. Cíntia balançou a cabeça e se sentou. Infelizmente, a vaga do geógrafo está ocupada. Mas temos um lugar vago para um professor de tecnologia, desenho e russo que você dificilmente concordará em ensinar, é claro. Cíntia acenou com a cabeça. Acho que há uma aula de tecnologia lá. Não há. Era a senhora Brooke, ela é bióloga, ela está trabalhando em 2 empregos, ela não está fazendo mais nada. Sabe, ela dá aula de biologia para todo mundo também. Gerenciamento da sala de aula. Ela também é a diretora da escola. Você sabe, é muito trabalho. Então eu poderia ficar no lugar da professora de tecnologia. Cíntia sorriu. A senhora se importaria? A senhora Camila balançou a cabeça. Não vale a pena contratá-la agora. Vamos começar com um novo ano letivo, mas você provavelmente precisa de um emprego agora, não é? Isso seria bom, Cíntia sorriu, lembrando-se de quanto dinheiro ainda tinha em sua conta. Estamos com falta de um professor no acampamento diurno em julho. Concorda? Cíntia acenou com a cabeça. A senhora Camila se animou, pegou uma folha de papel em branco de sua mesa e escreveu algo nela. Você vai pegar a lista de documentos, passar na comissão e pode vir que eu vou registrá-la. Você chegou bem na hora, você deve saber, Cíntia. Eles vão fechar nossa escola, veja bem. Não há alunos suficientes, não há professores suficientes. Não vão, e novas pessoas estão chegando ao vilarejo. Cíntia sorriu. Sim, é muito bonito aqui. Se não é segredo, para onde você se mudou? Para a casa 15 da rua Oktyabrskaya, respondeu Rita. A casa da senhora Ana, nós nos lembramos dela. Ela não tinha filhos, mas sempre teve uma casa cheia de crianças. Seus sobrinhos costumavam vir. Ela convidava as crianças do vilarejo e dava um presente a todas elas. Ela era uma mulher bondosa, descanse em paz. O senhor se lembra se ela tinha uma menina morando aqui? Há cerca de 25 anos, alta, cabelos pretos, olhos grandes e... Beth.
Eu me lembro dela. Ela era noiva do Jerry, sobrinho da senhora Anne. Ela era uma garota estranha, nunca gostei dela. Eu era um pouco mais velho na época. Ela era tipo, não sei. O que quer dizer com isso? Eu encontrei as fotos no sótão. Cynthia deu de ombros e se levantou da cadeira. Obrigada por sua ajuda, senhora Camila, vou pegar os papéis. Cynthia, animada, saiu da escola e foi para casa. Ela tem uma casa, quase tem um emprego e talvez em breve encontre sua irmã. De repente, algo se agitou em seu interior, como se estivesse alertando, mas a mulher não deu atenção, apenas sorriu ao ver as crianças correndo pelo pátio da escola. A casa no endereço que Dona havia dado era igual à sua, exceto pelo fato de haver uma porta na entrada. Em um banco estava sentado exatamente o mesmo homem que estava do lado de fora da casa de Dona. Ele estava fumando um cigarro e olhando de forma zombeteira para Cynthia. A mulher se arrepiou e entrou. O apartamento ficava no 5º andar. Cynthia subiu as escadas, com as solas de seus tênis novos grudadas nelas, e viu uma porta com 4 sinos ao lado. A mulher ficou confusa e tocou a primeira, e alguns segundos depois alguém abriu a porta. Não estou comprando nada, disse a voz de uma senhora idosa. Não estou vendendo, meu nome é Cynthia. Estou procurando por Beth Uriah. Ela não mora aqui? Beth, por que você a procura? Perguntou a velha desconfiada. Sou irmã dela. Ela não tem irmãs. Eu morava aqui antes dela. Ela nunca teve irmãs. Por que você não liga para ela? Perguntou Cynthia com irritação. Tia Emily, por quanto tempo você vai ficar abraçando a porta? Veio uma voz feminina alta. E isso é para você. Disse a velha de forma sarcástica e voltou para dentro, fechando a porta com força. Cynthia ficou olhando chocada para a porta fechada. Alguns segundos depois, ela se abriu novamente. Quem está aí, Cynthia? Uma mulher de cabelos pretos curtos, olhos castanhos escuros e lábios rosados e carnudos apareceu na soleira da porta. A mulher estava em um roupão de seda e chocada, olhando fixamente para ela. Beth. Cynthia não conseguia suportar olhar para sua irmã. Pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que havia errado, não deveria ter deixado Beth ir embora, deveria ter parado e ajudado. Então as coisas teriam sido diferentes. Você está bem? Cynthia seguiu Beth até o apartamento com cheiro de velho. A mulher levou a irmã para um quarto pequeno, mobiliado de forma aconchegante, com papel de parede claro e uma cama pequena. Sente-se, você quer chá? Sem esperar por uma resposta, Beth despejou o chá de trás do bule em uma xícara e se retirou para a cozinha. Cynthia começou a olhar o quarto de sua irmã. Papel de parede floral claro, tule transparente nas janelas, uma pequena penteadeira com um espelho moldado e uma pilha de potes na frente, uma cama pequena e bem arrumada com um ursinho de pelúcia em cima. Havia lilazes na janela e um tapete macio no chão. O quarto parecia bem cuidado e agradável. Para ser sincera, não era como Cynthia havia imaginado os quartos em um apartamento comunitário. Beth voltou 1 minuto depois com 2 xícaras de chá com um cheiro delicioso. Ela colocou uma xícara na frente da irmã e pegou a outra para si mesma. Não vou lhe oferecer nada doce, por causa da minha figura, disse Beth, passando a mão pela cintura e sorrindo. Cynthia sorriu. Então, como você veio parar aqui? Por acaso, comprei uma casa e encontrei fotos suas no sótão, então pensei em procurar por você. Sua amiga Dona me disse onde encontrá-lo. Dona Pampuchetti, hein? Não tenho notícias dela há 100 anos. Bem, que bom que veio. Como você está, casada, eu suponho. Cynthia encolheu os ombros vagamente. Eu saí, sim, mas voltei rapidamente, ele me trocou por uma amante. Quando meu filho mais velho tinha 10 anos. Filho? Quantos filhos você tem? Perguntou Beth com interesse. 3, Cynthia sorriu, 2 meninos e uma menina.
Eles já são adultos e vivem sozinhos. Beth bateu palmas de alegria e disse que nunca havia duvidado de sua irmã. Eu me casei com um homem rico, achei que estava indo bem, mas ele logo me trocou por uma jovem. Pelo menos ele me deixou algum dinheiro. Tive a chance de comprar este quarto de volta. Eu morava aqui, alugando de um vizinho, e depois me casei, achei que nunca mais voltaria. Mas então a vida deu uma reviravolta. Cíntia, ouça, odeio perguntar, mas como está aí nessa? Cíntia franziu a testa, ela não sabia do que estava falando. Minha filha, ela deve ter sido criada pela mãe ou por você. Você a deu, sim, ela não está. Não, ela está bem, nós não a demos. Cíntia tinha um mau pressentimento e não queria contar à irmã sobre a criação da filha. Ela não entendia por que tinha tais pensamentos em sua cabeça, mas não queria contar. Tudo bem, como estão a mamãe e o papai? Cíntia desviou o olhar e apertou os lábios. Papai piorou depois que você foi embora e nos deixou logo em seguida, e mamãe morreu há 4 anos de um ataque cardíaco. Vou lhe dar o endereço do cemitério, não é muito longe. Cíntia suspirou, não entendo como, em todos esses anos, você nunca conheceu a mamãe. Eu me mudei para a cidade vizinha. Beth deu de ombros, ela parecia tão amigável que Cíntia não podia acreditar que ela era sua irmã. É claro que já haviam se passado tantos anos, e ela estava até feliz que Beth estivesse com a cabeça no lugar, mas era estranho conversar com ela depois de tudo que havia acontecido entre elas. Beth, encontrei fotos suas e do Jerry no sótão. Havia cartas também, e eu sinto muito, mas eu Ashley não entendo por que isso aconteceu entre você e o Jerry. Por que você o deixou? A mulher abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos, parecia que ia chorar, estava respirando com dificuldade. Eu era uma tola na época, Cíntia, você sabe, uma tola. Ele me amava de verdade, e eu me apaixonei pelo dinheiro. Quando engravidei da Inessa, achei que era o fim de tudo. Ele iria para o exército, eu teria de acompanhá-lo e ao bebê, e eu não queria isso. Eu sonhava com uma vida rica, com felicidade e liberdade, e aqui estava uma criança. Eu não tinha tempo para me livrar dele, tinha que dar à luz. E então me apaixonei por ele, rico, bonito, alto. Ele prometeu me levar com ele. Então decidi dar a Inessa de presente. O que posso dizer? Eu era uma tola. Não houve um dia em que eu não me arrependesse. Você acha que ela vai me perdoar? Cíntia ouviu a irmã com a respiração suspensa, depois arregalou os olhos e ficou em silêncio por alguns segundos. Não, ela tem uma família e não sabe que sua mãe não é sua. A assustada Cíntia disse, é melhor não estragar a vida da menina, não fazê-la brigar com a mãe. Ela tem uma vida boa e... Beth suspirou. Eu entendo, Cíntia, obrigada por me contar. Pelo menos não preciso me preocupar com minha filha agora, meu ânimo está no lugar. Gostaria de encontrar Jerry, ele está. Também tenho pensado nele ultimamente, ele está em sua 5ª década. Minha saúde está debilitada, moro em um lugar de merda, trabalho em uma loja. Então, tenho tido esses pensamentos, nem sei no que pensar. Tenho pensado em você, na mamãe, no papai, na Inessa e no Jerry. Ele deve ter ficado muito chateado quando e lágrimas vieram aos seus olhos e ela parou de falar. Desculpe, Cíntia, eu vim ver minha irmã e ela está reclamando da vida dela. Você diria que nada mudou nos últimos anos. Cíntia balançou a cabeça e se aproximou de Beth, envolvendo-a com seus braços. Está tudo bem, Beth, eu a encontrei agora. Eu moro aqui perto, você pode vir aqui. Está tudo bem. Beth abraçou sua irmã e chorou ainda mais. Mais uma coisa, eu posso ajudá-la a encontrar o Jerry. Comprei uma casa de um parente dele, então, em teoria. Beth se afastou da irmã e olhou para ela com os olhos brilhando de esperança. Sério, Cíntia, você não está brincando? Não, é claro que não estou brincando, mas você tem certeza de que quer? E se ele já for casado e tiver uma família? Beth acenou com a mão.
Eu só quero me desculpar com ele por tudo. E você também, Cynthia. Obrigada, você é a melhor. Os braços longos e finos de Beth levantaram Cynthia e apertaram com tanta força que ela mal conseguia respirar. Cynthia voltou para casa, feliz por ver sua irmã. Ela ficou chocada com as mudanças de Beth e se sentiu amargurada por ter mentido para ela. Afinal de contas, Beth tinha simplesmente cometido um erro tolo em sua juventude. Ela não deveria ter que pagar por isso a vida inteira, parecia muito errado. Entretanto, ela não conseguia explicar o motivo pelo qual Cynthia não havia falado de Gabrielle, era instintivo. Depois do jantar, Cynthia tirou o celular da bolsa e viu várias chamadas perdidas das crianças. A mulher apertou os lábios e suspirou. Ela sentia a falta deles, pensando constantemente em como Bruce e Frank estavam se saindo sem ela. Como Gabrielle estava se saindo. Suspirando, Cynthia discou resolutamente o número do seu segundo filho. Alô, mamãe? Bruce perguntou em voz alta no receptor. Frank, venha cá. Mamãe está ao telefone. Por que não está dizendo nada? Está tudo bem. Cynthia soluçou. Bruce, está tudo bem, meu amorzinho. Você está bem aí dentro? Estou bem, mamãe. Cynthia ouviu a voz de seu filho mais velho. Para onde você foi? Nem nós nem a Gabrielle dissemos nada. Ela nos contou sobre o que aconteceu entre vocês dois, ela estava errada. E Kelly nos contou sobre o trabalho. Sentimos muito, foi por isso que você foi embora? A mulher balançou a cabeça e depois respondeu em voz alta, lembrando-se de que os meninos não podiam vê-la. Não, não foi por causa disso. Vocês estão vivendo bem aí? A Gabrielle está bem? Sim, mamãe, está tudo bem, volte, sentimos sua falta. Eu também, meninos, mas ainda não posso, desculpe. A mulher sussurrou e desligou a ligação. A situação ficou ainda mais pesada em seu coração, pois ela nunca havia se separado de seus filhos. Depois de se acalmar, Cynthia discou o número do cara de quem ela comprou a casa. Ela esperava que ele soubesse o endereço ou o número de telefone de Jerry, ele sabia, mas apenas o local de trabalho. Ele disse que quase nunca falava com ele, então isso era tudo o que ele podia dar. Cynthia concordou com o local de trabalho. Mas não era tão ruim assim. Na manhã seguinte, Cynthia foi ao complexo esportivo infantil onde Jerry trabalhava. Pelo menos foi isso que seu parente disse. Era um prédio grande. Cynthia se aproximou do segurança e perguntou como encontrar Jerry. Qual é o sobrenome dele? Cynthia encolheu os ombros. Bem, mulher, temos 5 Jerrys por andar aqui. Está brincando comigo? A mulher sorriu desajeitadamente, depois ficou pasma e pegou sua bolsa. Aqui está uma foto dele, veja se você o reconhece. Cynthia entregou a foto ao guarda. O homem pegou a foto e cantarolou. Esse aí eu conheço, não conheço? O Sr. Jerry é instrutor de karatê. Ele tem uma aula no 3º andar, na sala 25, você consegue encontrá-lo? Cynthia assentiu e saiu em busca dele. Ela chegou bem no final da aula e a sala estava vazia. Havia apenas um homem, alto, de cabelos escuros e com uma grande cicatriz no rosto. Você é o Jerry? O homem assentiu com a cabeça. Quer colocar seu filho na sessão? Cynthia balançou a cabeça. Meu nome é Cynthia, sou irmã de Beth Uri. Jerry franziu a testa. Eu não quero me lembrar de nada sobre ela, ela é uma mulher terrível. Ela mudou. Cynthia gritou, ela está diferente agora, ela me pediu para encontrá-lo para se desculpar. Ela está muito arrependida pelo que fez. Veja, ela está sozinha aí. Eu não me importo. O homem disse com severidade e ela mereceu. Afinal de contas, ela deveria estar sozinha. Jerry se virou e foi embora, deixando Cynthia sozinha. A mulher correu atrás dele. Mas, por favor, Jerry, por favor, ela está infeliz e só quer se desculpar, eu lhe imploro.
Jerry parou, com as costas tensas, e se virou bruscamente. Beth nunca pedirá perdão, ela só ama a si mesma e só pensa em si mesma. Cynthia, frustrada, balançou a cabeça. Está bem, Cynthia, só para o seu bem, está bem? Para que você possa ver quem sua irmã realmente é. A mulher se animou e se jogou no pescoço de Jerry. Obrigada, Cynthia estremeceu. Quando é uma boa hora para você? Vamos fazer isso amanhã, às 5 da tarde. Cynthia deu seu número a Jerry e, no dia seguinte, ele a pegou para irem juntos à casa de Beth. Eles pararam em frente à casa e o homem assobiou. Ela realmente mora aqui? Então ela deveria. Jerry, desculpe, mas você não pode dizer isso sobre minha irmã, perguntou Cynthia, ela é realmente infeliz. O homem sorriu e abriu a porta de entrada, eles entraram e foram até a porta. Cynthia tocou a campainha, mas ela não abriu. Estranho, talvez ela não estivesse ouvindo? Cynthia apertou o botão seguinte. A porta se abriu e a cabeça de uma mulher idosa com um nariz comprido entrou pela fresta. O que você quer mesmo? A velha perguntou. Você poderia ligar para Beth? Eu ligaria para Beth, mas não posso. Ela foi embora. Para onde? Cynthia franziu a testa. Para a casa da filha, eu acho. Ela disse que tinha uma filha agora. Não, Cynthia gritou e olhou para Jerry atordoada. Você tem certeza de que foi para a casa da filha ou ela disse alguma coisa? Ela pegou o ônibus ontem de manhã? Voltou à noite hoje e colocou suas coisas em uma bolsa e foi embora. Ela disse para não a procurarmos, disse que estava começando uma nova vida. Em que ela foi embora? Perguntou Cynthia, confusa. A mulher idosa balançou a cabeça e fechou a porta. A mulher deu um passo para trás. Que tola eu sou! Ela é uma vadia, ela percebeu. O que aconteceu? Jerry perguntou e pegou a mulher enfraquecida. Vamos para o carro. Jerry colocou Cynthia no banco, deu-lhe uma garrafa de água e abriu a janela. Então o que aconteceu? Eu não entendo. Há 25 anos, Beth queria dar sua filha recém-nascida, a um orfanato porque ela estava indo embora com um homem em outra cidade. Cynthia suspirou pesadamente. Eu peguei a menina para mim e a criei. Eu me mudei recentemente para a casa de sua avó e decidi procurar Beth, e ela perguntou sobre a filha dela. Eu não disse a ela que eu mesma criei a menina, eu menti, mas ela deve ter adivinhado, de alguma forma conseguiu o endereço e foi vê-la. E daí? A menina entende que sua própria mãe a abandonou. Cynthia balançou a cabeça, ela não sabe, eu não contei a ela, achei que Beth nunca apareceria. Então, ligue para ela, conte-lhe. A mulher balançou a cabeça. Como vou explicar a ela por telefone que estou mentindo há 25 anos? O que eu vou dizer? Que a mãe dela é uma mentirosa ou... O telefone de Cynthia vibrou, ela o pegou e chorou, começando a chorar. Jerry pegou o telefone e leu a mensagem. Tia Cynthia, como você pôde mentir para mim por tantos anos? Eu nunca vou perdoá-la por isso. O homem balançou a cabeça e estendeu um lenço para a mulher. Há 25 anos, esta é minha filha? Cynthia acenou com a cabeça e soluçou novamente. Ela não quer me ver, como vou viver? A mulher perguntou em meio aos soluços e olhou para o celular. Pegando-o, ela discou o número do filho. Bruce, aí. O que foi? Ela está em sua casa? O que ela disse para Gabriele? Não, diga a Gabriele que não é verdade. Ela está mentindo, ela é Gabriele, ouça, filha, não acredite nela. Quando ela desligou o telefone, Cynthia chorou ainda mais. Beth lhe disse que eu tirei Gabriele dela, que fiz isso de propósito para deixá-la sem sua filha. Gabriele tirou o telefone de Bruce e os soluços ficaram mais altos, e me disse para nunca mais entrar em sua vida. O que devo fazer agora? Cynthia pediu a Jerry que a levasse para casa para ver sua filha. O homem concordou gentilmente, querendo conhecê-la melhor. A Beth o machucou muito?
Perguntou Cynthia depois de meia hora de viagem. Ela não podia mais ficar em silêncio. Precisava de uma distração. Jerry sorriu. Na época, eu achava que amava mais do que a vida, mas acabou que não amei. Ela foi embora e a guerra tomou conta de mim. Você conseguiu isso aí? Perguntou Cynthia, mostrando-nos nosso templo. Jerry assentiu com a cabeça. Você tem mais filhos, não tem? A mulher acenou com a cabeça. Seus filhos? Sim, meus, Bruce e Frank. Pelo menos eles atendem o telefone. Dizem que Gabriel acredita mais na palavra de Beth do que na minha. Bruce tentou provar isso a ela, mas tudo o que ela fez foi ir para casa. Desculpe, disse Jerry, virando o volante, e vamos mudar para você. Não estou acostumado a usar você com meus colegas. Cynthia concordou, esfregando o telefone nas mãos. Logo Cynthia e Jerry chegaram à casa de Gabrielle, mas ela nem sequer abriu a porta. Beth retransmitiu suas palavras e bateu a porta na cara da irmã sem nem mesmo notar Jerry. Ela nem se lembra de mim. O homem sorriu, mas parou imediatamente de falar quando viu Cynthia deslizando pela parede fria. Não, ela não estava chorando, ela simplesmente não conseguia sentir nada. Beth tinha levado uma parte de sua vida. Deixe-me levá-la para casa, disse Jerry, sentando-se ao lado da mulher. Cynthia voltou para casa sozinha, continuou ligando para a filha, mas ela não atendeu e bloqueou o número da mãe. Bruce e Frank deram alguns detalhes, mas Beth os evitou, com medo de que eles atraíssem sua irmã para o lado deles. Alguns dias depois, Jerry chegou, parou ao lado de uma cerca inclinada, saiu do carro e cacarejou alto. Parece que você precisa de um homem, a cerca está toda caída, vejo que o telhado está fino, até a primeira chuva. Cynthia saiu para a varanda e colocou a mão na cabeça para manter o sol longe de seus olhos. O que está fazendo aqui? Estou de férias, então pensei em passá-las na casa de minha infância, especialmente porque ela pertence a um amigo meu. Você vai me convidar ou vai ter que pagar a entrada? A mulher sorriu, acenou com a mão na direção da casa e foi preparar o jantar. Jerry realmente ficou na casa de Cynthia. Ele encomendou o material para a cerca e até consertou o telhado. Durante toda a manhã, ele subiu nele, batendo e perfurando. Depois do almoço, ele desceu, bateu palmas e disse: Obrigado, vamos entrar. Comprei um pouco de cais caseiro do meu vizinho. Quer um pouco? Aceite o trabalho, senhora, não por muito tempo, é claro, mas por alguns meses será suficiente. Todos os dias Jerry fazia algo novo na casa. Depois, ele comia os almoços de Cynthia e os elogiava, era obrigatório. Claro, o homem sorriu amplamente, esticando a cicatriz em um formato crescente. Jerry não era nada parecido com o ex-marido de Cynthia. Tudo o que ele fazia era deitar no sofá depois de um dia de trabalho duro. Todo fim de semana ele ia ao bar com os amigos, e mesmo no dia em que Frank teve febre de 40 graus não foi exceção. A mulher notou que o vizinho não convidado era muito bonito. Ele era alto, esbelto, forte e trabalhador. O novo vizinho de Cynthia era um tipo diferente de pessoa sensível e inteligente. Ele mantinha conversas sobre livros e vários lugares. Cynthia chamou uma ambulância e, durante o exame, seu marido voltou para dentro de casa, mal conseguindo se manter em pé. Ele gritou com o médico e depois foi dormir no meio da sala de estar. Cynthia ficou terrivelmente envergonhada na ocasião e o médico a aconselhou a deixar esse marido. Rita apenas sorria sonhadora com as histórias sobre lugares diferentes. Eu já estive em Praga. Um colega meu foi para lá, e eu o estava visitando. Por que um professor? Perguntou Jerry e se recostou em sua cadeira. Eu sempre quis viajar, mas primeiro foi a Gabrielle, depois o Frank e depois o Bruce. Além disso, o salário de um professor não permite viajar. Jerry, como sempre, não ficou de fora. Ele e Cynthia estavam sentados de frente um para o outro na sala de estar, depois de um dia de trabalho duro. Eles estavam plantando batatas, é claro que era tarde, final de maio, mas um vizinho lhes deu alguns baldes e disse que, se Cynthia ia ficar na aldeia, era melhor plantar uma horta. Houve um som de assobio na sala,
Jerry balançou a cabeça de surpresa. Eu não estava indo para a escola de formação de professores. Mas o Gabriel apareceu, e eu não passei no vestibular e fui para outra cidade para não ouvir a chacota dos vizinhos. Então fui para o Instituto Pedagógico e depois para o departamento de correspondência. Mal me formei e fui trabalhar. Esse é o segredo. É claro que eu gosto de estar com crianças, mas é difícil. Fui expulso por jogar um aluno no corredor à força. E isso foi errado. Cíntia balançou a cabeça, e, além disso, ele era filho de um delegado. Eu também incriminei a escola em que trabalhava. Você? Não acredito nisso. Ou você tem um demônio dentro de si, ou aquele desgraçado era tão ruim em geografia. A mulher se lembrou com tristeza daquele dia. Geografia não tem nada a ver com isso. Ele era apenas arrogante e confiante demais, e eu estava muito frustrada e irritada. Mas, você sabe, o que quer que seja feito, é feito para o melhor. Não é mesmo? Eu encontrei uma irmã, e o que eu acabei tendo? Nenhuma filha. Sim, definitivamente é o melhor. Houve silêncio, quebrado apenas pelo som de um mosquito voando pela sala. Ivan não conseguia encontrar nada para dizer, então permaneceu em silêncio. Jerry e Cynthia ficaram mais próximos, sentavam-se e conversavam cada vez com mais frequência. À noite, ele falava sobre a guerra e o exército, ela sobre as crianças e a escola. Às vezes, eles iam ajudar a senhora da casa ao lado, que raramente recebia crianças. Primeiro eles limpavam a casa, depois ajudavam na horta e Jerry também consertava a cerca. A senhora ficou muito agradecida e deu aos ajudantes uma lata de leite e um pacote de bolos. Um dia, no final de junho, Jerry, percebendo que Cynthia voltaria no escuro, saiu atrás dela. Ele a encontrou no meio da estrada. Por que você está aqui? Está escuro, achei que você estava com medo. Hoje é dia 22, disse Cynthia como se isso significasse algo, é o dia da noite mais curta do ano, antes de você chegar em casa já estará claro. Não é mesmo? Mas tenho medo de ficar sozinha em casa. Cynthia riu, ela sabia que gostava de Jerry e sabia que ele gostava dela, mas não sabia qual seria o resultado de sua afeição. O céu azul da noite estava coberto por milhões de estrelas, e no topo, havia uma lua brilhante de corpo inteiro que iluminava a passarela com tanta intensidade que parecia que era dia lá fora. Quando você apareceu no meu complexo e começou a falar sobre sua irmã, pensei que você fosse igual a ela. Jerry de repente começou a falar, hipócrita, malvada e cruel, mas então vi como você estava chateada por ter perdido sua filha e percebi que não era. Você é o tipo de mulher que eu sempre gostaria de ter ao meu lado, admitiu Jerry. Cynthia parou de respirar por um segundo, depois respirou fundo, hesitando em olhar para Jerry. Eu não tive uma esposa ou mesmo um relacionamento por mais de 2 meses depois da Beth. Ela tirou toda a fé que eu tinha nas mulheres, nas pessoas, mas você conseguiu trazê-la de volta, suas piadas, sua preocupação com as crianças, seu amor pelo trabalho, tudo isso me fez ver que havia algo de bom neste mundo. Por que você diz isso? Perguntou Cynthia. Você e eu somos adultos. Acho que, em nossa idade avançada, são necessários apenas alguns dias para saber se alguém é sua pessoa ou não. Cynthia finalmente desviou seu olhar para o homem. Ele estava olhando diretamente para ela, seus olhos brilhavam com esperança e algo mais, algum sentimento desconhecido para Cynthia. Você é muito bom, realmente, 100 vezes melhor do que meu ex-marido ou qualquer outro homem que já tive na vida. Mas eu tenho mais de 40 anos, 3 filhos, um monte de problemas e uma irmã malvada. Você realmente precisa disso? O homem sorriu e puxou Cynthia para junto de si. Eu também não tenho 15 anos, Cynthia, e sei do que preciso. Uma pequena chama de esperança se acendeu no coração da mulher e ela sorriu timidamente. Cynthia estava voltando do acampamento para casa tarde naquela noite, tudo tinha que estar preparado antes da inspeção. Estava quase escuro lá fora e ela estava apreciando o ar fresco da noite e a luz da lua. Então, ela viu alguém caminhando em sua direção. Jerry, Cynthia sorriu.
Um homem estava caminhando em sua direção com um pequeno buquê de flores nas mãos. Cynthia sorriu envergonhada. Isso é para mim? É para a mulher mais bonita do vilarejo. Jerry inclinou a cabeça. Cynthia riu. Oh, sim, inteligente, muito inteligente, obrigada. Jerry sorriu de volta e, levantando o cotovelo, Cynthia o abraçou para dar uma volta. Só se for até em casa, não tenho força nenhuma. Você pode imaginar, nós limpamos tudo o que pudemos. Não acho que uma faxineira limpe tanto em um ano. Também limpamos tudo o que podemos antes da inspeção. Uma vez nos obrigaram a lavar as cordas de pular, dá para acreditar? Cynthia riu. Fizemos um teste antes do acampamento que perguntava como desinfetar mamilos de bebês, e o acampamento tinha 7 anos de idade. Jerry deu de ombros. O telefone tocou, Cynthia tirou o aparelho do bolso e ficou ofegante. É o Gabriel, a mulher sussurrou e deu um passo para trás por causa da fraqueza. Jerry a pegou no colo, com medo de que ela caísse. Com a mão trêmula, Cynthia apertou o botão de atender. Alô, Gabriel? Sim, sou eu. E quem é você? Onde está minha filha? O quê? Quanto tempo? Deixe-me falar com ela, por favor, Gabriele. Cynthia desligou o telefone e olhou para Jerry confusa. Seus olhos estavam cheios de medo, dor e confusão. Ela foi sequestrada. Eles me pediram para pagar 1,5 milhão de dólares em dinheiro e disseram que me enviariam o endereço. Devemos ir à polícia, disse Jerry, se recompondo. Cynthia balançou a cabeça e soluçou. Eles disseram que se eu for à polícia, eles não vão poupá-la. Jerry suspirou, pegou a mulher em seus braços e a levou para casa. Juntando suas coisas, eles foram para a cidade e, pela manhã, estavam na casa de Cynthia. Ela abriu a porta com sua chave e foi recebida por Bruce e Frank. Os meninos abraçaram a mãe e a olharam preocupados. Mamãe, não conseguimos falar com a Gabriele pelo telefone, e nem com o John, já faz 2 dias. Com o que vocês estão preocupados? Gritou uma voz alegre vinda da cozinha. Uma mulher com uma jaqueta de couro vermelha saiu para o corredor. Uma garota quer dar uma volta e vocês já estão gritando. Ela não vai viver com esse sujeito pelo resto da vida. Cynthia olhou para a irmã e se atirou contra ela, agarrando seus cabelos escuros e puxando-os. É você, é tudo você, é por sua causa que ela parou de falar comigo, é por sua causa que ela foi levada embora. É tudo você. Cynthia gritou. Os filhos de Jerry mal conseguiram afastar Cynthia de Beth. Jerry envolveu a mulher com seus braços e abraçou, sussurrando palavras suaves em seu ouvido. Cynthia começou a ficar mole. Você está louca! Beth gritou, levantando-se. Bruce e Frank olharam um para o outro. Mãe, você está dizendo que ela foi sequestrada? Ela já disse isso, disse Jerry um pouco ríspido. Recebemos um pedido de resgate. O que a faz pensar que a culpa é minha? Por que não há mais ninguém? Jerry disse novamente, você é a única que está aqui fora se metendo com pessoas perigosas. Beth inclinou a cabeça e olhou para o rosto do homem. Jerry, você, o que está fazendo aqui? Jerry cerrou a mandíbula e ficou em silêncio. Pessoal, tirem-na daqui, ou eu não vou me defender. Frank acenou com a cabeça para a porta, os olhos de Beth se arregalaram. O rapaz a pegou gentilmente pelo braço e a levou até a porta. Vá para a casa de seu genro, Beth, você estará melhor lá. Ninguém quer você aqui. Nós só a aturamos por causa da Gabriele. Beth ajeitou a bolsa no ombro e cantarolou, com o queixo erguido. Com um passo rápido, ela sumiu de vista. Alguns minutos depois, Bruce e Frank, Jerry e Cynthia estavam sentados à mesa na cozinha. Bruce estava fazendo chá, enquanto os outros conversavam em voz baixa. No meio da mesa havia um telefone. De repente, ele tocou. Cynthia o pegou e apertou o botão de atender. Sim,
o dinheiro, não temos a quantia total, nos dê um tempo. Tudo bem, nós encontraremos tudo. Gabriele está viva. Deixe-me falar com ela. Filha, você está bem aí? Caiu, concluiu Bruce e colocou o chá na mesa. Mamãe, acalme-se. Você ouviu a voz da Gabriele? Cynthia assentiu com a cabeça. Ela estava tão assustada. Eu não posso. Onde podemos conseguir tanto dinheiro? Poderíamos vender os carros. Frank encolheu os ombros. Não, disse Jerry com firmeza, eu já chamei meus amigos do exército, nós faremos tudo. A mulher se levantou de seu assento e agarrou as mãos de Jerry. Não, você vai arruinar minha filha, ela é minha filha também, o homem contestou. Você não a cria há anos? Cynthia gritou, não se atreva. Nós encontraremos o dinheiro e daremos o resgate. Vendam os carros. Ordenou a seus filhos. Os meninos assentiram com a cabeça. Tem certeza de que está tudo aí? Perguntou Cynthia, com as mãos trêmulas segurando o pacote. Ela estava respirando pesadamente e olhava em volta de vez em quando. Frank assentiu com a cabeça. Mamãe, faça isso parecer fácil, por favor. Estou carregando dinheiro para resgatar minha filha. Você realmente acha que posso ficar calmo? Não posso ficar calmo a priori. O garoto balançou a cabeça. Boa sorte, mamãe. Cynthia acenou com a cabeça e seguiu em frente. Ela tinha que salvar sua filha. Mesmo que tivesse que abrir mão de todo o seu dinheiro e de sua vida para fazer isso, ela estava pronta. Os criminosos haviam telefonado e dito para ela levar o dinheiro para um cofre no aeroporto, onde pegaria Gabriele, o que eles lhe diriam mais tarde. Cynthia caminhou incerta pelo aeroporto, tentando encontrar os cofres. Ela foi até o número certo e lentamente o abriu, colocou o dinheiro dentro, fechou a porta de metal e foi embora. Ela não olhou para trás nem para os lados, caminhando rápida e propositalmente em direção à saída do aeroporto. O telefone vibrou e Cynthia deu um pulo de surpresa. Ela pegou o telefone. Havia uma mensagem com um endereço. Era algumas quadras do aeroporto. A mulher correu para o carro onde seu filho estava sentado. Ele estava no carro de Jerry enquanto ele esperava em casa. Frank, vamos, eu lhe mostrarei o caminho. O cara ligou o carro e eles começaram a andar. Em apenas alguns minutos eles estavam lá, era uma velha fábrica abandonada, onde apenas vagabundos viviam e meninos entravam às vezes. Cynthia saltou do carro e correu para dentro. Frank correu atrás dela. Eles revistaram o andar térreo, depois o segundo, o terceiro e até o porão. Frank deu a volta em quase todo o prédio. Cynthia gritou tão alto que ficou rouca, mas a garota não estava lá. A mulher se virou para o filho e começou a deslizar lentamente pela parede fria. Gabriele, nós a perdemos, Frank, perdemos nossa Gabriele. Frank, o que eu vou fazer? O garoto olhou em volta confuso. Ele gritou mais uma vez, pegando sua mãe, levou-a até o carro. Enquanto procuravam a garota, o sol se pôs e ficou completamente escuro. Frank discou o número de Jerry. Tio Jerry, está vazio. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estamos a caminho. Eles encontraram, sorriu Frank. Cerca de 20 minutos depois, o carro com Frank e Cynthia parou em uma vila de férias, com vários carros de polícia estacionados do lado de fora de uma das casas. Havia luzes piscando e homens uniformizados por toda parte. Jerry, cercado por vários homens grandes, ficou ao lado de um policial e disse algo. Na ambulância, Gabriele estava enrolada em um cobertor. Cynthia viu e correu até ela, que tropeçou e caiu na grama fria. Frank ajudou a mãe a se levantar e eles correram até a garota. Gabriele, filha. Cynthia agarrou o rosto da filha. Você está bem, minha boa menina. Quem era? Gabriele viu sua mãe e começou a chorar, envolvendo-a com os braços. Mamãe, eles estavam no apartamento e me agarraram. Quem os deixou entrar?
Cynthia gritou histericamente. Foi ela, Beth. Ela os deixou entrar, ela deve muito dinheiro a eles. Eu era isca para que você pagasse e quitasse as dívidas dela. Cynthia deu um suspiro e cambaleou para trás, agarrando o braço do filho. Você tem certeza disso? Ela mesma me disse. Frank, ao ouvir as palavras da irmã, correu para ligar para o irmão. Ela se foi, disse ele, nem na casa de Gabriele nem em casa. Eu a encontrarei pessoalmente e a farei em pedaços, está me ouvindo? Gabriele assentiu e abraçou sua mãe. Jerry foi até Cynthia e a chamou de lado. Ela precisa descansar. Você sabe sobre a Beth? A mulher assentiu com a cabeça. Seus cúmplices me disseram que ela lhes vendeu a filha. Não posso acreditar, como você tem que ser cruel e louco. Ela sempre foi assim. Cynthia exalou. Você sabe como ela encontrou a Gabriele? Ela entrou em sua casa para encontrar seu endereço residencial e o seguiu. E Gabriele estava na casa dos meninos. Cynthia balançou a cabeça com surpresa. Você tinha razão, ela é uma mulher terrível. Um ano depois. Uma cerca alta ficava do lado de fora de uma pequena casa com um novo telhado vermelho. Uma variedade de flores crescia no jardim. Uma mulher com um vestido verde saltou da casa. Tenho que ir, Jerry. É seu primeiro dia como professora de geografia, a mulher sorriu. Você tem 40 minutos antes do início das aulas. Você chegou muito cedo e eu tenho meia hora antes de ir trabalhar sozinha. Cynthia riu e acenou para Jerry ir embora. Olhe, tenho que ir, mas chegarei em casa cedo. Temos que ir à casa da Gabriele hoje à noite. Logo seremos avós, não é? Jerry franziu a testa. Você não é uma avó, você é a garota mais linda. Faz muito tempo que não sou uma menina, e você terá que aceitar isso. Você vai ser a avó mais jovem e mais bonita do mundo. O telefone vibrou. Mamãe, a Gabriele teve o bebê. Bruce gritou no fone. Agora sou tio, interrompeu Frank. A menina está com 3.200 gramas, acrescentou Trinity, a namorada de Frank. Cynthia desligou o telefone e sorriu feliz. Jerry a pegou no colo e a fez girar pelo quintal. Talvez devêssemos nos tornar pais novamente? Perguntou Jerry. Cynthia riu. Por enquanto, precisamos nos tornar avós, e depois veremos. De qualquer forma, em agosto vamos para Praga e depois para Veneza. Você se lembra, não é? É difícil esquecer, é o meu sonho, e agora nada me impedirá de realizá-lo. E foi mesmo. Ninguém e nada poderia impedir Cynthia de realizar seu sonho. As crianças aprenderam a viver sozinhas, aceitando que uma mãe deveria ter sua própria vida. Jerry finalmente foi morar com Cynthia, começando a montar a casa. Beth foi pega pela polícia em uma área vizinha. Cynthia foi vê-la apenas uma vez. Beth implorou para que ela prestasse depoimento, mas sua irmã, que a havia livrado de problemas durante toda a vida, recusou-se pela primeira vez. Só agora Cynthia percebeu que, ao salvar a irmã dos castigos da infância e da adolescência, ela só havia piorado as coisas. Beth estava acostumada a ser uma pessoa egoísta, que sempre seria ajudada. Agora ela estava indo para a prisão por vender sua filha, que nunca mais se lembraria de sua mãe biológica. Pois ela percebeu que sua verdadeira mãe é Cynthia.